Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Novamente, o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. No mesmo livro 51:17. Mesmo livro 51:17. Amém? Diz assim o texto: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nós sabemos que em nossa vida diária, em toda a nossa existência, nós vamos adquirindo posições e comportamentos que a vida, nós vamos aprendendo com a vida. A nossa vivência vai fazendo com que nós tenhamos comportamentos diante de alguma situação. E nós temos visto, irmãos, e esse texto que nós lemos aqui agora diz que Deus não desampara aquele que tem um coração contrito, um coração que está voltado a Ele, um coração quebrantado. O Senhor nunca lança fora, Ele não despreza, Ele não deixa essa pessoa ficar sem resposta, ficar sem sua ajuda, porque Ele sempre está disposto a nos abençoar. E nós vemos que muitas vezes nós observamos pessoas e nós mesmos passamos por momentos em que os nossos esforços, as nossas vidas impedem de nós vermos a graça de Deus. Como assim? Muitas vezes nós nos colocamos em situações que nós somos impedidos de ver a graça de Deus. Mas como assim? Como podemos ser impedidos de ver a graça de Deus? A nossa postura, a maneira com que nós nos apresentamos diante de Deus, impede de que vejamos a sua graça, de experimentar a graça de Deus, de viver esta graça. Mas, se eu estou falando tudo isso, por que então esse texto diz que o Senhor não lança fora um coração quebrantado, um coração que está em adoração diante dele? Porque muitas vezes, torno a dizer, nós nos colocamos em uma posição que impede, serve de obstáculo para que nós não alcancemos a graça do Senhor. Vejamos comigo, irmãos. Agora eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Lucas, o Evangelho de Lucas. Os irmãos vão entender agora, porque muitas vezes a nossa postura impede de que vejamos a graça de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18 agora. Amém, meus irmãos? Capítulo 18 de Lucas, verso 9. Fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Os irmãos alunos da escola bíblica dominical, lembram-se do que é o publicano? Quem é o publicano? Gênios pensando. Muito bom, pensei que já ia passar vergonha, né? O publicano era o cobrador de impostos, e eles se serviam, não, eram judeus que serviam a Roma, eles eram funcionários de Roma, e eles então cobravam impostos absurdos
dos seus compatriotas. E eles eram publicanos e não eram bem vistos pelos judeus. Então esse era o publicano. Os fariseus, quem lembra quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus? Eram os líderes dos judeus, né? Oi? Que eram considerados líderes dos judeus. Sim, era uma facção, não é, que havia no judaísmo, que nós tínhamos os judeus, saduceus, não é? Então era uma facção que tinha, era um grupo de homens, líderes, que observavam a lei e tentavam fazer com que outros obedecessem à lei, não é? Eles tentavam fazer que outros obedecessem à lei, ok? Por isso fariseus. Tudo bem? Entendemos quem são os fariseus e os publicanos? Daí então os irmãos vão entender agora esta parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando nós estamos diante de alguém, nós sempre nos apresentamos com a nossa imagem ideal, né? Nós imaginamos como nós somos, como nós vamos nos apresentar diante das pessoas. E essa imagem, irmãos, nós guardamos com todas as forças com que nós temos. Nós temos uma postura, nós nos comportamos, porque alguém vai estar nos observando. Alguém sempre está de olho naquilo que nós estamos falando, a maneira com que nós conversamos, a maneira com que nós relacionamos uns com os outros, e nós somos observados. Então, nós usamos máscaras, usamos personagens, porque na verdade nenhum de nós queremos ser o que nós realmente somos. Compreendem? Porque existem os sentimentos, os nossos conflitos, nós lidamos com os nossos conflitos escondendo eles. Por isso nós usamos máscaras. Por isso nós nos colocamos numa postura em que as pessoas não possam nos apontar. Não é? Nós falamos assim: eu vou me comportar assim, porque se fulano me encontrar na rua e me ver de certa forma, ele vai, vai perguntar: você não é crente? Não é? Então, o pessoal, os crentes da minha geração tinham um problema do uso e do costume, né? Então tinha muita gente que usava saia na igreja, chegava na rua e no colégio tinha calça, né? Aí ficava andando olhando na rua dos dois lados para ver se encontrava alguém da igreja, não, porque ficava assim com aquela postura: se fulano me encontrar, vai falar para o pastor, ou vai, enfim. Então sempre tem essa postura, e nós temos esse cuidado. Temos o cuidado de sermos bons pais, de sermos bons filhos, de nos relacionarmos bem na igreja, e até diante de Deus, irmãos. Nós nos colocamos numa postura diante de Deus, como se nós fôssemos o último biscoito, né, do pacote, né? Senhor, nós tomamos essa posição aqui do fariseu, né? Senhor, mas olha, eu sou o cara. Sabe aquela coisa, tipo Obama, Barack Obama, né? Senhor, eu sou o cara, mas eu sou bom, Deus. Olha, eu não falto nos cultos, eu dou meu dízimo, eu oro, todas as atividades da igreja eu estou participando, eu sou uma pessoa, eu sou um crente extremamente zeloso, eu observo a tua palavra, enfim. Nós nos colocamos diante de Deus, tomamos essa nos
e nós já estamos preparados para a resposta. E andamos armados, munidos de tudo quanto é espécie de justificativas para nos justificar. E é um problema que nós levamos até mesmo diante do altar de Deus. Nós vamos orar ao Senhor dessa maneira: Senhor, eu vou fazer um jejum, porque eu sou tão boa que eu vou fazer um jejum para consagrar ao Senhor, porque eu preciso disso. Eu vou fazer uma campanha de oração, veja só, nada contra a campanha de oração, os irmãos sabem que nós participamos e sempre é uma bênção. Mas veja, Senhor, eu fiz uma campanha, Senhor, você não viu que eu fiz uma campanha? Cadê a resposta, né, irmão Toninho? Fizemos uma campanha, daí Deus abençoou tanto a igreja, mas quando de nós ficamos, Senhor, eu fiz a campanha desde o primeiro dia, não faltei um dia, enfrentei frio, enfrentei chuva, Senhor, e minha bênção. Até mesmo diante de Deus nós buscamos nos justificar, porque queremos provar para Deus que nós somos bons. Queremos provar para a liderança que nós somos bons. Queremos provar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos bons. E o pior de tudo isso, que nós queremos e fazemos uso de todas as forças que nós temos para provar para nós mesmos que nós somos bons. Quando na verdade, irmãos, usando a palavra de Paulo, somos um dos mais miseráveis de todos os homens. Somos o principal que o Senhor busca. E essa atitude, irmãos, impede de vivermos a graça de Deus, é um obstáculo. Essa postura é um obstáculo. Eu vou para a igreja para receber uma bênção. Eu vou para a igreja porque hoje eu preciso que Deus fale comigo. E você vem pronto, vem armado para ouvir aquilo que você quer ouvir. Não é o que o Senhor quer falar com você. Você vem armado. Qualquer movimento estranho que há, você já está pronto a desistir de servir ao Senhor. Eu não preciso disso, porque eu sou assim. Eu não preciso passar por isso, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Nos nossos dias, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, que os nossos inimigos não é somente o maligno mais. Hoje nós temos que enfrentar e lutar contra doutrinas malignas até. Pessoas que usam a palavra do Senhor para deturpar, adulterar tudo aquilo que o Senhor diz. E nós achamos que Deus é o nosso empregado, porque nós somos tão bons que Deus tem que fazer aquilo por nós. Deus tem que dar a bênção que eu desejo. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, porque eu sou boa demais. Eu oro, eu busco, eu estou na igreja, eu estou envolvida na obra de Deus, então eu mereço receber essa recompensa. E deixamos de viver a graça de Deus. Era a condição desse fariseu aqui. E muitas vezes nós nos tornamos assim. O cristianismo fala do pecador. O Evangelho de Cristo fala do pecador, de sua busca e de seu conflito interior. É uma responsabilidade riquíssima, pouco conhecida por causa do estrago feito pelo secularismo. A igreja está envolvida nas atividades modernas, né? Somos envolvidos. E aí o próprio templo, irmão, se nós não tomarmos conta, o próprio templo vai acabando nos envolvendo e nós temos as atividades da igreja como uma atividade normal, natural. Nos tornamos religiosos. E novamente tomamos a mesma postura do fariseu. Religiosidade, irmãos, não salva ninguém. Um encontro pessoal com Cristo é que salva. Irmãos, você pode ter 15, 20, 30 anos na igreja, mas se você não se encontrar com Cristo, não é nada.
sem responsabilidade moral. Estamos vivendo dias em que a responsabilidade moral tem sido difícil de ser compreendida, ser entendida e ser obedecida. O mal sempre está no outro. E a história se repete. Enquanto, do tanto que o mundo é velho, a história se repete. Se eu não estou bem com Deus hoje, é porque o meu marido me tirou do sério hoje. Se eu não estou bem hoje, é porque o irmão fulano me olhou atravessado hoje. Sempre tem alguém que é o culpado. Nós nunca assumimos a nossa responsabilidade. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Alguém disse assim, que somos livres para fazermos nossas escolhas, mas prisioneiros das suas consequências. Percebem? Somos livres para fazermos nossas escolhas, mas somos prisioneiros de suas consequências. E uma dessas consequências, irmãos, é não viver, é não receber a graça de Deus. E eu estou dizendo aqui, irmãos, não é graça de prosperidade, de riqueza, é viver uma experiência pessoal e íntima com o Senhor. Porque quando nós temos essa postura, todas as coisas acontecem. O Senhor supre todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel. E ainda que nós nos tornemos infiéis, Ele continua, Ele permanece sendo fiel. E sempre o outro é o culpado. Sempre tem alguém que é culpado pela minha falta diante de Deus. Nós saímos de casa, nós não oramos, não buscamos a bênção do Senhor, porque eu preciso chegar na hora certa no trabalho, no colégio, na onde você for, porque você tem um horário. Então esse horário é o culpado de você não ter o seu tempo de oração com Deus. Fulano chegou na hora do culto, eu não vou ao culto porque alguém está na minha casa. A culpa da minha visita, eu não fui no culto, minha gente, porque chegou alguém na hora do culto na minha casa. Nós nos justificamos de todas as formas, de todas as maneiras, até diante de Deus. Deus, eu faltei porque estava muito frio, sabe? Deus, eu não aguentava mais, estava muito frio. E nós nos justificamos, irmãos. Nós faltamos porque aquele culto não vai fazer falta para nós. Ah, esse é o culto dos jovens, não vai fazer falta não. Ah, encontro de casais, de novo, não vai fazer falta. Escola dominical tem todos os domingos, um domingo que eu falto não vai fazer falta. Irmãos, quando o pecado começa a nos envolver, é como a lepra, né? Nós ouvimos hoje de manhã. Ela começa a envolver, diz que a lepra, quem tem lepra, ela não sente o avanço da doença. Só começa a perceber o avanço da doença quando começa a perder os membros. É assim, irmãos, quando nós nos afastamos da graça do Senhor, nós nos envolvemos com coisas, com secularismo, nos envolvemos com as atividades diárias da vida, e nós vamos nos envolvendo tão intimamente, tão profundamente, tão intensamente, que nós vamos perdendo a sensibilidade de estarmos na presença de Deus. Aí sempre o outro é o culpado. Sempre o outro é o culpado. E nós temos, irmãos, responsabilidades. O Evangelho reconhece